Fala, meu amigo, tudo bom com você? Olha só, chegamos finalmente à nossa última aula do nosso módulo de criação dos nossos formulários para envio de WhatsApp, tanto por número quanto por nome e grupo. Então, olha só, pessoal, tem alguns pequenos ajustes que a gente precisa fazer aqui para melhorar. Por exemplo, até agora passou batido o enviar com imagem. Então, como ficou configurado aqui, estava desse jeito aqui como S, então sempre está enviando com foto, ok? Então, olha só, pessoal, a gente tem que corrigir isso daqui para que ele seja alterado. Então, olha só, eu já tinha deixado aqui na área de transferência, se o checkbox 1, o valor dele for igual a verdadeiro, então vai lá na G1 e deixa o S. Se não, deixa o N, beleza? Então, isso aqui a gente já corrigiu. Vamos testar. Olha só. Ok. Aqui, pessoal, também tem um porém. A gente pode fazer que na hora que ele inicialize esse formulário, ele busque a informação que está lá no G1 e faça o contrário, que nem a gente fez no nosso primeiro formulário aqui no Userform 2. Né? O nosso Userform 2, ele carrega de acordo com os valores que está aqui no Envia WPP, que eu não vou conseguir abrir agora, porque o nosso formulário estava aberto, certo? Mas ele está aqui, beleza? Outro ajuste importantíssimo, pessoal, é o seguinte. A nossa planilha até o momento, ela está preparada apenas para mandar essa quantidade aqui de mensagens, ou seja, apenas 15 mensagens. Então, eu preciso também aumentar esse intervalo aqui. Olha só, eu vou deixar habilitado no nosso caso aqui, até umas 2.000 mensagens é suficiente. Essa planilha, se ela ficar aberta o dia inteiro tentando mandar mensagem com esses temporizadores, ela não consegue mandar mais de 1.500 mensagens. Então, a gente colocar em 2.000 e alguma coisa é mais do que suficiente, beleza? É interessante que a gente não coloque demais, pessoal, senão o arquivo também vai pesar, beleza? Então, olha só, aqui na B, essas informações da A e da C, a gente já preenche com o preenchimento do list view. Então, a gente também tem aqui mais algumas colunas que estão ocultas e eu vou desocultá-las. Olha só, a gente precisa também aumentar estes caras aqui. Aliás, eu falei 15, pessoal, nem iria mandar 15 não. Ó. Aqui na G, que está o hiperlink, ele só tem 7. Então, só iria mandar 7 mensagens. Beleza? A gente precisa também fazer essa edição aqui. Deixa eu só exibir a barra de fórmulas. Aqui também tem algumas colunas que estão ocultas e eu vou desocultá-las. Era só a contagem mesmo, né? Então, aqui a gente precisa também fazer esses... A gente tinha descido mais ou menos até o 2.000, né? Então, vocês regulem aí para ficar exatamente igual o de vocês, beleza? Se ficar diferente, pessoal, que nem aqui, eu vou deixar aproximadamente no 1.500 e pouco e eu tinha deixado um número maior. Não tem problema, tá? Porém, teria algum problema se o contador de vocês, ou seja, na hora que chegasse essa quantidade de mensagem aqui tivesse mais do que isso, aí ele não processaria, tá? Então, vocês teriam que tomar só esse cuidado. Ok? Então, esse é um dos ajustes que a gente precisa criar antes de finalizar o nosso projeto. Aqui, pessoal, eu também tenho que fazer isso.
Vou deixar aqui até mais ou menos o 1500. Lembrando que a gente precisa determinar isso, esse conteúdo, senão as nossas mensagens não serão enviadas adequadamente, beleza? Então aqui nessa eu preciso arrastar apenas na coluna C, que é onde tem a mensagem, beleza? Então, ajustes aqui, vamos voltar para cá. E olha só, pessoal, aqui no User Form 2, apenas para relembrar, ó, o nosso initialize, a gente tem isso aqui, ó, beleza? E a gente precisa fazer semelhante, eu vou pegar apenas esse trecho aqui, ó. A gente precisa fazer também no User Form 4 com esse nosso amigo aqui, beleza? Então, eu aqui no initialize do User Form, eu por enquanto tenho carregando as opções da imagem, né, que a gente configurou, e eu vou configurar aqui para ele fazer o checkbox. Então aqui vai ser envia grupo, e aqui o meu range da minha célula vai ser G1. Então aqui G1, beleza? Então ele vai preencher agora, ao inicializar, qual é a informação que tem lá na nossa planilha para o envio de imagem. Ó, por enquanto está N. Ok? Ó, está totalmente funcional. Beleza? Então, essa parte também encerramos. Pessoal, olha só, eu vou fechar aqui, vou fechar o VBE, vou salvar esse projeto e olha só, eu aqui, onde ele está salvo, eu vou abrir ele, atualmente ele está com 400k, menos de 400k, a gente vai abrir ele e ele por enquanto está abrindo desse jeito. Seria interessante aqui, pessoal, a gente habilitar para na hora que abrirmos, ele já ficar habilitado o formulário de envio de mensagem. Então, o que eu vou fazer agora aqui, pessoal? No desenvolvedor, vamos novamente para o ambiente VBE, eu vou aqui no esta pasta de trabalho e eu farei uma opção em relação à minha pasta de trabalho, né, o meu workbook, e eu vou escolher a opção do Open mesmo, que já até ficou aqui. Sempre que o meu arquivo for aberto, eu quero que o meu userform2.show, né, ele seja carregado, ele seja exibido. Então, olha só, vamos fechar. Dei um Ctrl B para salvar. Lembrando que Ctrl B é na versão em português Brasil, né? Se você estiver utilizando a opção em inglês, é o Ctrl S, o atalho de salvar. Então, vamos fechar aqui. Agora o formulário está carregando e a gente pode trabalhar puxando os outros formulários como a gente já configurou, né? O botão de configurações, né? Olha só, ok. Vamos lá para o envio em grupos. Vou apertar o sair, que a gente não testou até então. Olha só, ele salva e fecha, beleza? Pessoal, outra coisinha que a gente pode fazer aqui é o seguinte. Eu vou fechar, vamos em desenvolvedor. Eu vou novamente aqui no esta pasta de trabalho e eu vou colocar mais um código aqui. Eu vou colocar o application.visible é igual a false. Olha só que legal que vai acontecer agora. Vamos salvar o nosso arquivo. Vou fechar aqui. Vou dar 2 cliques. E olha só como agora abriu. Beleza? Pessoal, observação importante sobre este nosso botãozinho do fechar. A gente tem algo a conversar sobre ele. São 2 etapas que eu tenho para falar. Etapa número 1, a gente usou o nosso código, por enquanto eu não estou acessando ele, mas a gente
configurou tanto aqui no envio por WhatsApp, por número, quanto por grupo, o seguinte código, thisworkbook.save, aí ele salva a pasta de trabalho. E em seguida a gente usou o application.kit. Talvez alguém aqui já tenha experiência, possa ter usado o seguinte código para manipular, salvar planilhas. thisworkbook.save, thisworkbook.close. Por que eu não uso o close e uso o kit do application.kit? Vamos entender o porquê. Ponto 1. A gente está usando aqui o nosso formulário para ele deixar a aplicação invisível. Então, se eu faço o thisworkbook.close, ele vai fechar a nossa pasta de trabalho. Ele não está fechando o Excel. Então, vai ficar a memóriazinha lá do Excel na sua RAM. Então, é por isso que eu opto por usar o thisworkbook.save, beleza? E o application.kit, que vai fechar a aplicação Excel, ok? Só que isso tem algum desenrolar, algum impacto. O impacto número 1 é o seguinte: você, quando utiliza isso, se você tiver alguma outra planilha aberta, você vai ter um problema. O application.kit ele fecha o Excel. Consequentemente, ele vai fechar os seus outros arquivos. Então, este é o primeiro ponto, ok? O segundo ponto, eu vou apertar agora e a gente vai entender. Erro em tempo de execução. E ele aparece que o objeto é obrigatório. Eu vou depurar. Olha só aonde ele foi. Ele foi exatamente em cima da linha do thisworkbook.save. Então, pessoal, o que a gente vai fazer nesse caso aqui? Eu vou retirar esse thisworkbook.save daqui, dei um Ctrl X, eu não deletei ele, e eu vou fazer o seguinte. Esta pasta de trabalho, workbook, e eu vou selecionar esse aqui, before close, e eu vou colar aqui. Então, antes de fechar, eu salvo o arquivo. E olha só, eu farei a mesma coisa também aqui no fechar do envio em grupos. Deixo comentado ou deleto. Só deixo o application.kit, beleza? Então, olha só, o nosso código, por enquanto, está desse jeito. Eu vou fechar aqui o ambiente VBE, vou salvar o nosso arquivo, Ctrl B, vou fechar e eu vou abrir aqui o nosso projeto. E agora, ao apertar o botão fechar, ele fecha normalmente, beleza? Vamos abrir novamente, olha só, vamos apertar no importar, ó, tudo funcional, olha só, carregar imagem, também os botões cancelar. Pessoal, eu até pulei aqui essas etapas que eu quero mostrar algo importantíssimo. Relembrando mais uma vez, o nosso curso tem muitas pessoas que já têm um excelente conhecimento e pode até analisar essa informação como simples, como, digamos assim, boba, né? Mas muitas outras pessoas também é o primeiro contato com o ambiente do VBE. Então, eu preciso falar algumas coisas que parecem ser simples. Olha só, talvez você está aí se perguntando, como eu vou... Opa, olha só, pessoal, observação. Eu apertei no fechar e ele, olha só, ele reabriu, porque o arquivo estava oculto. Como eu não utilizei esse fechar, o Excel ainda estava aberto. Ele fechou apenas o formulário. Então, o ideal é sempre utilizar esse X aqui para sair da memória, beleza? Então, voltando aqui ao ponto, vamos imaginar que eu precise novamente editar este arquivo. E até o momento agora, na hora que a gente abre, o que acontece? Ele já carrega o nosso formulário que a gente colocou lá no workbook
workbook.open para aparecer o userform 2 no evento do workbook. Nesse caso aqui, pessoal, se a gente quiser reabrir o nosso arquivo, eu vou abrir aqui o Excel e com o Excel aberto, eu venho aqui em Arquivo, Abrir, seguro o botão Shift, estou segurando ele e aperto no meu projeto. E aí ele vai abrir, ok? Pessoal, o meu não abriu porque tem um detalhezinho aqui, olha só. Eu vou dar um Ctrl Alt Delete. Vamos no gerenciador, vocês vão ver que o serviço do Excel está aberto ainda. Por isso, ele não carregou. Eu não identifiquei ele aqui, olha só. Vou abrir o Excel novamente. Vamos segurar. E agora ele carregou. Ó. Se acontecer isso com vocês, é porque o arquivo ainda está aberto. Então, só relembrando, vou fechar novamente. Se vocês quiserem abrir o arquivo para modo de edição, abram o Excel primeiro, segura o Shift e aperta em cima do nosso arquivo, que ele não vai carregar o evento do Workbook Open e vocês vão conseguir abrir, ok? Ó, vou fechar, apenas para finalizar, eu tenho aqui o nosso projeto, ok? Pessoal, espero que vocês tenham gostado, espero que o projeto tenha sido interessante para vocês. É óbvio que isso é uma sugestão, vocês podem alterar, vocês agora já têm o conhecimento de como funcionam os envios de WhatsApp através do Excel, então agora para vocês é fácil criar como quiser, beleza? Eu estou aguardando vocês nesse próximo módulo falando sobre extração de informações e daremos introdução ao Selenium. Espero que vocês tenham gostado. Estou aguardando vocês na próxima videoaula.